Olá, pessoal! Esse é o podcast Como Se Fosse Fácil. É um podcast sobre empreendedorismo pé no chão. Eu sou a Maju. Eu sou o Fernando. E calma, a gente não tá aqui para te vender nenhuma fórmula mágica. Nós não somos milionários, nós não somos coaches. A ideia aqui é compartilhar um pouco das nossas experiências enquanto estamos aí nesse caminho do empreendedorismo, né? Tentando aprender as coisas nesse caminho. E esperamos que a gente possa trazer algum valor aí para vocês e compartilhar um pouco das nossas lições aprendidas, né? No meio desse caminho, assim. E querendo ou não, criar um espaço de trocar ideia mesmo, porque imagino que existam muitas pessoas nessa mesma jornada de empreendedorismo. Então, estamos abertos a trocar ideia, conversar e falar um pouco mais sobre essa vida. A gente percebe que, às vezes, é um caminho meio solitário, né? Então, é uma forma da gente se conectar com pessoas que estão nesse mesmo caminho, né? A ideia é essa. O tema de hoje, a gente deu o título de Dar a Cara a Tapa, e que tem tudo a ver com esse primeiro episódio. Sim. Eu acho que foi uma coisa que a gente aprendeu um pouco na marra, né? E, idealmente, não sei, acho que esse episódio pode contribuir para algumas pessoas, para elas não terem que sofrer o mesmo tanto que a gente sofreu para chegar nas conclusões que a gente chegou, né? E de uma forma ou de outra, estamos aqui dando nossa cara a tapa nesse podcast, expondo um pouco da nossa experiência, porque a gente percebe que é isso que traz o que a gente chama de sucesso. O que é sucesso pode ser um episódio completamente novo. Com certeza. Um outro episódio, então não vamos entrar nesse mérito, mas por muito tempo, tanto eu quanto o Fernando acreditávamos que qualidade, trabalhar duro, seria aquilo que traria mais clientes, traria mais sucesso, que as pessoas que estavam, digamos, no topo de cada área, assim, eram pessoas que eram as melhores no seu campo de trabalho mesmo. Uhum. Mas a gente foi percebendo que não é bem assim, né? E, bom, eu acho que antes de tudo a gente devia introduzir o que a gente faz, né? Porque ficou meio abstrato, assim. Nós somos arquitetos, nós dois formamos pela UFMG, e hoje a gente tem uma empresa que atua como uma forma de trazer tecnologia e inovação para a área de arquitetura, engenharia e construção. Uma coisa que frustrou muito a gente no começo da nossa empresa foi que a gente achava, eu principalmente, a Maju está de prova disso, a gente achava que a qualidade do nosso serviço ia ser proporcional ou ia, de alguma forma, trazer magicamente novos clientes, iam fazer com que esses clientes, né, estivessem dispostos a investir mais dinheiro no nosso serviço, né, e que isso faria, de fato, a empresa crescer de uma forma orgânica, natural. Mas a gente percebeu que não é bem assim, né? É aquela questão. Tudo que a gente faz, vai sempre ter uma criança na internet que faz melhor que a gente. Com certeza. E a questão é, se sempre tem alguém melhor que a gente fazendo isso, então por que algumas pessoas específicas se dão bem nessas coisas que elas fazem e outras não? E isso ficou encucando a gente, deixando a gente pensar e refletir um pouco sobre essas coisas. E aí a gente foi percebendo que, na verdade, as pessoas que realmente chegavam em um ponto de ter sucesso, de estarem satisfeitas ou estarem no topo da área que elas estão, normalmente eram porque elas botavam a cara a tapa. Sim, acaba que as pessoas que estão dispostas a se arriscar e a conversar e se conectar com as outras pessoas acabam ocupando esses espaços, mesmo elas não sendo, por assim dizer, os mais proficientes naquilo que a pessoa está oferecendo, né? Então, não necessariamente a pessoa que tem mais talento, a pessoa que entrega o trabalho mais bem feito, o trabalho mais bonito, que vai ser a pessoa que vai se destacar. Normalmente a pessoa que se destaca é aquela pessoa que se coloca
ali que se coloca nessa posição de destaque, né? Começa muito mais por uma iniciativa da pessoa do que por causa da habilidade dela, assim. Isso, na verdade, não existe, assim. Como eu falei, existe sempre alguém que está fazendo algo melhor do que a gente, e se a gente for por isso, ninguém faz nada, ninguém empreende, porque sempre vai ter alguém fazendo melhor. E tem uma coisa que a gente passou bem no começo da empresa que para mim é muito marcante, assim, porque quando a gente estava nessa, né, eu principalmente, de achar que a gente tinha que melhorar a qualidade a qualquer custo, né, assim, correr muito atrás disso, eu sentia que as empresas que já estavam no mercado há muito mais tempo, os profissionais que nos inspiravam, né, e que, assim, meio que eu usava como ponto de comparação, eu sentia que a gente estava muito distante deles, que a gente tinha muito para aprender antes que a gente conseguisse ser uma empresa que estava com um crescimento bom e que, assim, chegasse em clientes interessantes, igual são os clientes dessas empresas, né? E isso dá um baque na nossa autoestima, assim, no que a gente acredita ser capaz de fazer. E, assim, a ideia de que você ainda tem que correr atrás de muita coisa é, na verdade, um fenômeno psicológico que a gente pesquisou para trazer para vocês nesse episódio, que é uma coisa muito interessante. É um efeito chamado efeito Dunning-Kruger. O que isso significa? À medida que você vai se aprofundando em um conhecimento, qualquer que esse seja, a sua confiança naquela habilidade, naquele conhecimento, vai mudando com o tempo. No começo, quando você tem pouco conhecimento ou habilidade em um campo, esses pesquisadores chegaram na conclusão de que a confiança das pessoas tinha um pico bem marcante e que quando essa pessoa começa a se aprofundar um pouco mais nos seus estudos, nas suas habilidades, a confiança vai lá embaixo no gráfico, porque é naquele ponto que a pessoa percebe que ela ainda tem muito a aprender, mas ela tecnicamente já está na frente da pessoa que está mais confiante, justamente porque essa pessoa que está mais confiante, ela não tem consciência de que ainda falta muita coisa para ela se aprofundar nos seus estudos ou nas suas habilidades, né? E isso eu acho que foi uma coisa muito marcante que aconteceu com a gente, porque, assim, é justamente isso, você não sente que você é capaz, porque você acha que a sua habilidade ficou para trás, assim, está sendo comparada com algo que é muito maior do que você, mas isso não tem uma correlação direta com o sucesso da sua empresa, com o seu número de clientes ou quanto os clientes vão acabar pagando para você pelos seus serviços, né? Porque a gente via muitas situações em que pessoas que não tinham tanta habilidade assim ocupavam esses espaços que a gente julgava como espaços merecedores de um certo status, assim mesmo, nas suas áreas específicas. E isso nem sempre condizia com a habilidade que aquela pessoa tinha. Então, a gente começou a se questionar. Então, o que é que a gente precisa fazer para estar nesses ambientes? Se não é melhorar nosso trabalho, deixar nosso trabalho incrível, assim, e sempre buscar a maior qualidade. Obviamente, claro que qualidade é importante, mas o que a gente percebeu era que ela não era diretamente proporcional ao seu sucesso como empresa e muito menos a sua quantidade de clientes. E isso foi uma coisa que foi bem frustrante no começo, né? Assim, às vezes a gente via que existiam pessoas que estavam ocupando os espaços que a gente gostaria de estar, né? Trabalhando com os clientes que a gente gostaria e desenvolvendo trabalhos que a gente almejava alcançar mesmo, e que a gente se comparava com eles e falava, nossa, mas eu acho que a gente consegue fazer algo que é, se não tão bom, às vezes até melhor do que o que essa pessoa está oferecendo, né? Não condizia muito a habilidade daquela pessoa. Às vezes ela dizia alguma coisa que dava a gente entender que ela não tinha tanto conhecimento ou tanta habilidade naquela área quanto a gente poderia ter. E aí a gente ficava frustrado, sem entender muito porquê,
Até que a gente entendeu que não era sobre isso, assim, não tinha nada a ver com isso. E percebemos, assim, que a diferença entre quem, tipo, dava certo e quem não dava certo era muito mais sobre isso, de dar a cara a tapa. Então, eu acho que a gente poderia entrar um pouco sobre no que seria esse dar a cara a tapa. Como que eu dou a cara a tapa, então? Tipo, se essa é a diferença, como que eu faço para dar a cara a tapa? Sim, eu acho que uma coisa que ficou bem clara para a gente agora, nessa fase que a gente está de carreira, de empresa e tudo mais, é que as pessoas buscam conexão, seja com a sua marca, com você como pessoa, com seus serviços ou com seus produtos. E a forma mais fácil de chegar a essa conexão é se conectar com aquela pessoa, conversar com ela, estar ali presente no mesmo espaço físico. A gente vê que isso ainda faz muita diferença. Muito. Principalmente pós-pandemia, assim, que as pessoas tiveram que viver muito no mundo virtual e todo mundo entendeu que não é a mesma coisa. Tipo, de forma alguma não é a mesma coisa. Então, todas as experiências que a gente fez de tentativa de marketing, de relações públicas, conexão com os clientes, aqueles em que a gente estava presencialmente, conversava com as pessoas, cara a cara, assim, faziam completamente um efeito muito melhor do que quando a gente tentava mandar um e-mail ou uma mensagem ou alguma coisa do tipo. Eu acho que existe... vou fazer um recorte aqui, porque a gente trabalha com serviços, né? Eu acho que talvez para produto isso não se aplique com tanta certeza, assim. Mas para serviços, você estar com a pessoa fisicamente faz toda a diferença. Claro que as mídias sociais são ainda muito importantes e tudo mais, mas eu não acho, pelo menos no nosso nicho, que isso seria tanto no sentido de alcançar novos clientes, sabe? Nossos leads, atualmente, eles chegam majoritariamente por boca a boca. E acaba que a nossa mídia social acaba sendo uma forma mais de ser lembrado, de estar ali em conexão com os clientes, assim, estar na mente deles, sabe? Comentar em alguma coisa, compartilhar alguma coisa que a gente fez e tudo mais. Mas essa conexão humana mesmo é o que vai levar novos clientes a você, sabe? Assim, é uma coisa que é difícil de perceber, né? Porque a gente escuta muita palavra de coach, de galera aí da internet e tal, que tá aí para te vender curso, falando que não, seu Instagram tem que ser sua prioridade, seus vídeos, etc e tal. Mas o que a gente percebe que realmente engaja os clientes e que faz com que eles te recomendem ou trabalhem com você novamente, é isso. É estar conectado com eles, é conversar com eles. E, principalmente, escutar eles de verdade. Sim. Muitas vezes a gente acha que a gente sabe mais do que as pessoas. E a gente pode até ter mais habilidade em alguma área específica, ou ter lido mais livros, ou ter conhecido mais coisas, ou ter experiências em tecnologias diferentes, mas se a gente está tratando de clientes, a gente precisa mesmo ouvir as dores daquele cliente, a gente precisa ouvir as necessidades, as demandas, tudo isso tem que vir do cliente. E eu acho que, como a gente está no serviço, a gente fala muito mais do cliente, mas eu acho que para a área de produtos, seu cliente pode até ser acessado mais facilmente por redes sociais, por coisas do tipo, mas qualquer parceria que você precisar fazer, qualquer coisa que você quiser fazer nesse sentido, é por meio de conexões pessoais. Então, sim estar nos ambientes, conectar, conversar, trocar ideia, criar uma relação humana mesmo. E, assim, eu acho que as pessoas perdem um pouco essa noção e a gente acha, por exemplo, que influenciadores grandes que ganham muito com a marca deles, né? Eles são... é porque eles focam muito no Instagram e redes sociais. E, assim, sendo bem sincera, eu duvido muito. Eu acho que essas parcerias que eles acabam entrando em contato tem muito a ver com feiras que eles frequentam, com quem eles conhecem, com colaboração com outros influenciadores. Pessoas que realmente, assim, estão em destaque, elas acabam
tendo essa questão de indicação, de parcerias. E eu acho que isso é uma coisa que, quando a gente está no início e a gente começa a consumir esses conteúdos sobre empreendedorismo, a gente começa a achar que as redes sociais e lista de e-mail vai resolver nosso problema de marketing. E o que a gente percebe até então é que não é bem assim. É que relações públicas da empresa é uma coisa extremamente importante, assim. Se colocar na posição de... Olha, eu tenho uma empresa, eu faço isso, eu ofereço esse serviço e tal, o que você acha? Trocar ideia mesmo, assim, muitas vezes abrir o jogo com as pessoas, isso faz toda a diferença, muito mais do que você dedicar horas no Instagram. Claro que isso para algumas pessoas dão certo, mas é só um começo, assim. Se você conseguir clientes no Instagram, mas se você não tiver essa troca com eles não vão continuar sendo seus clientes. Isso faz muita diferença. E assim, vamos ser sinceros, os clientes não estão acostumados a ser ouvidos com tanta frequência. A gente teve um caso interessante, assim, de uma cliente nossa que acabou comprando um Nano, que é um produto que a gente oferece, e acabou criando uma relação muito boa com a gente, simplesmente pelo fato da gente ter um pós-venda que a gente realmente queria escutar ela, saber de como que foi a experiência dela com o produto que a gente vendeu para ela e, assim, escutar mesmo se ela tinha alguma melhoria que ela gostaria de ver no produto, se ela tinha alguma crítica, se teve alguma dificuldade. Parece uma coisa muito boba, mas as pessoas valorizam muito isso. E essa valorização acaba abrindo muitas portas para a gente que a gente não percebe. Sim. Isso acaba te colocando numa posição de destaque mesmo, porque as pessoas não estão acostumadas a serem ouvidas, a serem tratadas dessa forma e tal. Muitas vezes as pessoas que têm empresas ficam sempre focando no quanto dinheiro eu consigo tirar dessa pessoa e muito menos no como que eu posso ouvir essa pessoa, como que eu posso ajudar ela mesmo, assim. Uhum. E isso faz toda a diferença, assim. A gente percebe que todas as vezes que a gente conversa com o nosso cliente, que a gente pede um certo feedback, muitas vezes vem muito mais no lugar de falar assim, o trabalho de vocês é excelente, as entregas são ótimas, o melhor trabalho que eu já vi na vida e tal, eles falam muito mais sobre isso, sobre nossa dedicação de conversar, de trocar ideia, de perguntar, de tentar ajustar nossos processos, às vezes, para poder atender uma demanda daquele cliente, e entender que eles são pessoas mesmo, assim, e que é importante para eles serem ouvidos, porque não é só o produto que você está entregando, não é só aquela troca comercial que precisa existir, né? É uma certa troca de conhecimento, uma certa troca de... É uma relação humana. É uma relação humana. A relação humana exatamente. Tem trocas, né? Sempre. Relação humana tem trocas, totalmente. Mas uma coisa que eu gostaria de enfatizar aqui é que o dar a cara a tapa, ele volta nessa parte de escutar as pessoas, porque pedir feedbacks é estar pronto para receber críticas sobre o seu trabalho e entender que essas críticas são para você crescer e não para te atacar pessoalmente ou para te causar algum mal emocional, para, sei lá, ferir seu ego, por assim dizer, sabe? Claro, não descarta a possibilidade de ter alguém que vai querer te diminuir, querer te... né? Mas eu acho que, assim, é um caso muito específico. Na maioria das vezes, as pessoas realmente vão te dar críticas construtivas positivas que você pode incorporar no seu serviço ou no seu produto, que vão te trazer ganhos, né? Assim, recentemente, eu estava lendo o livro do Eric Ries, eu acho que é o nome dele, né? Não sei. Mas é um livro que ele fala sobre startups, que uma amiga minha me emprestou. Inclusive, ainda vou devolver. Obrigado, Mari. Mas ele fala justo disso, assim, que uma startup ela precisa saber escutar o seu cliente, extrair daquela pessoa o que aquele produto ou aquele serviço gerou de valor para aquela pessoa, para você poder continuar investindo e iterando no seu serviço ou produto para melhorar aquilo que realmente tem valor para o seu cliente. E você só vai descobrir isso se você, de fato, estiver disposto a escutar ele
e a receber os feedbacks que eles têm para te dar, mesmo que sejam algo que você não está esperando e que pode, sei lá, doer um pouquinho lá dentro, sabe? E muitas vezes, assim, é importante saber diferenciar esses feedbacks, porque se você estabelece essa relação de confiança, essa relação positiva com o seu cliente, ele não vai te dar um feedback negativo querendo te ferir, querendo te prejudicar. Por isso que é importante estabelecer essa relação desde o início, assim, fazer um bom atendimento, ou então até mesmo quando você não está atendendo um cliente, mas talvez alguma parceria, se posicionar de uma forma que você tá ali para aquela pessoa, tá ali para ouvir ela e quer colaborar com ela. Então ela não vai te dar um feedback, tipo assim, ela pode até te dar uma crítica, mas isso não vai ser com má intenção. Porque se você já criou essa relação bacana, você já deu essa abertura para aquela pessoa, ela vai se sentir confortável para poder falar sem querer te ferir. Então é importante diferenciar que esse feedback com essa crítica não é necessariamente uma coisa ruim, assim. Tem situações em que a gente recebe críticas difíceis e críticas ruins, porque as pessoas têm má intenção, mas se você já estabeleceu essa relação positiva com a pessoa, é muito raro disso acontecer. Na verdade, com a gente, nunca aconteceu. Assim, eu acredito que, até então, a nossa relação com nossos clientes é muito positiva. Assim, mesmo quando tem críticas, são coisas, assim, bem positivas. E que a gente tenta utilizar para melhorar nossos processos da empresa e tudo mais. Assim, a gente sempre vê nossas falhas ou nossas dificuldades como onde a gente deveria, assim, focar mesmo. E assim, você vai separar uma crítica válida de uma crítica não tão válida assim, testando. Então, por exemplo, se você escutou de um cliente que seu prazo está demorando demais e você vai lá e diminui seu prazo, tenta melhorar seus sistemas, seus processos para entregar de forma mais rápida, e você vê que seu cliente, seu próximo cliente valoriza essa entrega rápida, então você validou aquele conhecimento. Isso é outra coisa que o Eric fala nesse livro. Então, validando essas críticas, na verdade, você vai validar essas críticas na prática. Isso. Se for alguma coisa que, sei lá, não se aplica a outros clientes, ou que o cliente falou só por falar, assim, você vai ver que, tentei usar isso aqui num processo, o cliente não deu esse valor, não achou tanta diferença assim, né? Então, é importante receber essas críticas, pensar em como você pode melhorar e incorporar aquelas coisas que foram levantadas no seu produto ou serviço e, de fato, validar isso depois, se isso teve algum impacto para a sua empresa e para o seu cliente, né? Então, esse dar a cara a tapa é basicamente isso, assim, se colocar na posição de estar em destaque, e essa posição acaba... E quando eu falo destaque, eu não estou falando, assim, grandes destaques, mas se você está falando diretamente com a pessoa, você é o destaque para ela naquele momento. Mas, assim, de se colocar na posição de receber esses tapas, né? No caso, essas críticas, esses feedbacks, e enxergar que isso não é uma coisa ruim. Isso é uma coisa extremamente positiva. Se você se coloca nessa posição de ser criticado, de ser questionado sobre seus processos, sobre os seus produtos, sobre a forma que você coloca a sua empresa à vista, assim, das pessoas, é uma oportunidade incrível, porque a gente percebe que as pessoas desvalorizam muito as experiências. E é isso que a gente mais sente que faz diferença, assim, na nossa trajetória empresarial, é que, não, assim, adianta, assim, você consegue estudar, você consegue ler, você consegue se dedicar, mas sem a parte da experiência, sem botar a cara a tapa, sem começar a fazer, sem começar a entregar o seu serviço ou começar a vender seu produto, você não consegue ver se aquilo ali vai dar certo mesmo. Assim, a gente só consegue perceber se as coisas dão certo, se as coisas têm sucesso, se a gente coloca a cara a tapa, se a gente coloca os produtos ali disponíveis para as pessoas verem, para as pessoas criticarem, para as pessoas se relacionarem com aquele produto e com a nossa empresa e com a gente, por consequência, que a gente consegue ter esse feedback. Então, a gente foi percebendo que isso fazia muito mais diferença na trajetória de sucesso empresarial do que você
ter um produto incrível, do que você ter uma habilidade incrível, porque esse produto incrível, essa habilidade incrível, ela vai vir desses feedbacks. Sim. Porque às vezes a gente tem uma percepção sobre o nosso produto, sobre nosso serviço, que a gente valoriza algumas coisas e que nosso cliente muitas vezes pode não ter a mesma percepção. E aí do que adianta eu fazer um produto para o meu cliente que atende às minhas demandas, às minhas dores, os meus incômodos? Não vai fazer muito sentido, porque eu preciso atender ao meu cliente, às pessoas com quem eu quero colaborar, com quem eu quero trabalhar. Isso muda muito, assim, a perspectiva que a gente tem hoje na nossa empresa, porque os produtos e serviços, eles vão melhorando só com essa experiência, só fazendo mesmo, só trocando ideia com o cliente e vendo o que é que fica faltando, o que é que poderia ser melhor. Porque às vezes a gente fica focando numa coisa que a gente acha que é um problema e tentando solucionar esse problema, e se a gente só coloca aquilo ali na mão do cliente, ele nem vai perceber ou ele nem vai notar que isso é um problema. Então a gente poderia estar perdendo um tempo evitando ali que aquela coisa seja colocada em vista ou colocando a cara a tapa com aquele produto ou aquele serviço, e aí na verdade isso não é nenhum problema. E eu vejo que a gente faz muito isso, pessoas mais perfeccionistas tentam fazer muito com isso. Com certeza. Foi muito marcante isso no começo, né? A gente ficava inseguro de comunicar com as pessoas, porque a gente não achava que nosso trabalho era bom o suficiente. Mesmo recebendo feedbacks muito positivos e mesmo recebendo novos clientes, né, recomendados por outros. Então, assim, a gente percebe que muitas vezes a pessoa que é muito boa no que ela faz ou tem muita habilidade, ela acaba percebendo muitos erros ou muitas falhas naquilo que ela faz e que ela acha que não é bom o suficiente. Mas se você realmente pegar aquilo e entregar para um cliente, entregar para alguém, você vai ver que aquilo que você enxerga como problema não necessariamente é um problema. E que às vezes você tem outros problemas que você não identificaria sozinho. Então, ter essas experiências e realmente ir fazer e ver e fazer acontecer mesmo é o que faz total diferença, assim, no que a gente vê como esse sucesso. E aí a gente foi percebendo que essas pessoas que ocupavam esses espaços era porque elas faziam isso, elas se conectavam com as pessoas, elas buscavam ter esse feedback, elas tentavam atender as demandas, as necessidades delas e não as suas próprias, que é o que a gente muitas vezes acha que é o que deve ser feito, assim. Muita gente vira e fala, você tem que entregar o melhor trabalho possível, você tem que se capacitar, você tem que fazer mais cursos, você tem que isso e aquilo. E claro que isso é importante, que a gente precisa, sim, buscar uma melhoria na nossa habilidade, mas isso não é tudo, assim. Não adianta nada você fazer milhões e milhões de cursos e melhorar cada vez mais seus produtos e seus serviços se você não tem a experiência de atender o seu cliente, de entender o que é que ele valoriza e o que ele não valoriza. Então, às vezes, você fica focando numa coisa que, na verdade, não é tão importante assim. Talvez seja mais importante desenvolver a sua habilidade de fato, escutar o cliente, de receber suas críticas e de, assim, vamos ser sinceros, é desconfortável você estar numa posição que você não está seguro ali do seu produto ou serviço, principalmente no começo. Você não sabe o que seu cliente quer, quanto ele está disposto a investir no que você está oferecendo e tal. Isso tudo é desconfortável. Mas você falou de habilidades, eu acho que é importante salientar que dar a cara a tapa é uma habilidade. Sim. A primeira vez que você fizer isso vai ser horrível. Você vai se sentir péssimo, super nervoso, pelo menos eu me senti. Acho que todo mundo. Sim, e assim, a segunda vez vai ser um pouquinho menos pior. Quando você chegar na 10ª vez, já não tá nem aí mais, sabe? Assim, você tá ali para escutar, para aprender e para depois aplicar essas coisas que você tá aprendendo e validar esse conhecimento e crescer mesmo. E ir melhorando a sua empresa e até você mesmo, assim. Muitas vezes as pessoas veem quem coloca a cara a tapa quem é uma pessoa mais extrovertida, que chega e vai nos ambientes e conversa com todo mundo, e ela tá colocando a cara a tapa, ela tá colocando a sua pessoa disposta a receber críticas, a não ser agradável, gostado, ou não né? ser gostado, ou não agradar todo mundo. E enquanto uma pessoa que às vezes é mais tímida, e eu falo de experiência própria, porque eu sempre fui uma pessoa mais introvertida, e muitas vezes essa pessoa é porque
a introversão é pelo medo de se colocar na posição de ser criticado. E aí, isso é muito difícil, assim, se colocar nessa posição não é algo confortável. Mas quanto mais a gente fizer isso, quanto mais a gente se colocar nessas posições desconfortáveis, mais a gente vai crescer com isso e mais a gente vai se desenvolver e desenvolver nossa empresa em relação a essas coisas. Então, acho que é um pouco por isso que a gente queria trazer esse tema de colocar a cara a tapa. Porque, querendo ou não, estamos aqui colocando nossa cara a tapa para sermos criticados. Mas esperamos que estejamos estabelecendo uma relação positiva com todos vocês. Eu acho que é importante também dizer que a gente espera que isso traga algum valor para vocês e que agregue alguma coisa aí, seja no seu dia, ou na sua semana, ou na sua jornada empresarial, sabe? Com toda certeza. A gente ainda não sabe muito bem, é nosso primeiro episódio, mas se é possível comentar no Spotify, eu acho que de você dar review no podcast. Eu acho que tem como avaliar. Tem como avaliar. Eu acho que se tiver como avaliar o episódio, seria interessante vocês avaliarem, quem estiver ouvindo. Mas isso vai pro YouTube também, e lá a gente tem o espaço de comentários, então pode interagir aí com a gente. E contar das suas experiências. Eu acho que esse é um dos objetivos desse podcast, ter esse momento, esse espaço de trocar ideia, assim, e, não sei, acho que todo mundo tem uma certa experiência de ter dado a cara a tapa e pode ter dado muito certo ou pode ter dado errado, e aí contar um pouco sobre isso pra gente, eu acho que esse é o espaço que a gente gostaria de criar, assim. Com certeza, e muito obrigado por escutar até aqui. Se você gostou, então avalie isso pra gente, né? E comenta aí pra gente o que vocês acharam. E se tiver alguém em mente que você gostaria de compartilhar isso ou começar uma conversa sobre esse assunto de dar a cara a tapa, fica à vontade para compartilhar isso com as outras pessoas. E até o próximo episódio. Obrigada.